Sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube, canal Sérgio S. Bento. Deus abençoe você, ou vocês, né, que estão aí nos assistindo, nos ouvindo. Deus abençoe bastante mesmo, muito, muito, muito. Antes da gente ir para a nossa mensagem, quero pedir para você se inscrever no nosso canal. O nosso canal lá, canal Sérgio S. Bento, tá? Deixe lá o seu comentário e ative o sininho que vai avisar você quando chegar conteúdo novo ou mensagem nova aí. Dê também o seu like, assim, não é? E não se esqueça de compartilhar, porque se foi bom para você, provavelmente pode ser bom para outros, para os seus amigos, para a sua família, para tanta gente que você conhece. E com alegria que eu estou aqui para apresentar mais um Jesus, a sua única solução. Eu não conheço outra solução além de Jesus. Você conhece? Se você conhecer, me avise. Jesus é a única alternativa, não é a segunda, a terceira via que estão aí tanto procurando na política. Jesus é a única via para o homem, é a única via que havia Jesus. Ah, meu Deus do céu, hoje eu quero falar sobre o programa de Deus e o seu libertador. Nós estamos agora já no fim de novembro, prestes a entrar em dezembro do ano de 21, o ano que vem agora 22, vai ser eleições quentíssimas, então nada melhor do que falar de programa, né? Só que não eleitoral, mas o programa de Deus, um programa divino, e o seu libertador, que pode nos abençoar grandemente e fazer diferença de verdade na nossa vida, tá bom? Como você sabe, eu vou estar usando aqui hoje um texto bíblico e depois, conforme a gente vai tocando a mensagem, eu vou lendo para não ficar lendo agora e relendo depois, tá ok? O texto bíblico é o de Lucas, capítulo 4, do verso 16 ao 30. Lucas 4, 16 ao 30. Gente querida, é o seguinte, Deus tinha um projeto para viver com o homem eternamente, mas algo deu errado. Adão e Eva desobedeceram a Deus e o homem caiu por causa do seu pecado. O projeto que Deus tinha para com o homem, que foi elaborado com muito amor, teve que ser abortado por um tempo. Enquanto isso, Deus preparava o mundo para a vinda do seu Filho, para restaurar este projeto divino. Porque Deus nunca imaginou o homem afastado dele para sempre. Nunca. E esse dia chegou. Há 2000 anos atrás, com a vinda do Messias na pessoa de Jesus Cristo. Não só os judeus aguardavam o Messias, como o Messias era também o Salvador do mundo. Então, Jesus veio. E aí, quando ele cresceu, já com mais ou menos uns 30 anos, já de ter também se preparado muito bem, lido as Escrituras, conhecido as profecias, a vida do povo judeu e de tudo mais, ele dá início ao seu ministério aonde ele nasceu e aonde ele foi criado. Veja comigo o verso 16 aí, de Lucas capítulo 4, tá bom? A gente vai até o 30, vamos começar no 16. Diz assim Lucas: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o costume, e levantou-se para ler. Aqui, nesse único verso, nesse único textinho, já responde muitos questionamentos do pessoal, dos curiosos, dos especuladores, porque o pessoal quer saber onde Jesus foi criado, se Jesus sabia ler, se Jesus lia as Escrituras, se ele ia na sinagoga. Esse verso 16 aqui, que abre a nossa mensagem, já esclarece tudo isso de uma maneira muito prática e muito simples.
Então Jesus vai lá para Nazaré, onde ele foi criado, e lá acontece algo bastante interessante. Veja o verso 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Ou seja, o pessoal na sinagoga deu o rolo, não o livro, está dizendo o livro, mas um rolo para Jesus ler, e ele acha no texto de Isaías o que ele queria ler. Ele achou, foi propositadamente. Ele acha o texto que ele queria ler, ele conhecia as escrituras, ele lia, ele meditava sobre as profecias, sobre tudo que diz respeito ao Antigo Testamento, e lá ele acha esse texto que ele vai ler para aquele pessoal que está ali naquela sinagoga naquele dia, que é onde ele vai dar início ao seu ministério. E esse texto que ele vai ler aqui é o programa divino de Deus para o povo. Não só para o povo judeu, ali Jesus como Messias, mas é para toda a humanidade. Olha só do verso 17 ao 20 o que ele vai dizer nesse texto, que é uma citação do profeta Isaías. Ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se e todos na sinagoga estavam com os olhos fitos nele. O pessoal estava, de olho. Ele leu um texto que todo mundo ali na sinagoga conhecia, os judeus conheciam o Antigo Testamento, a lei de Moisés, os profetas muito bem. E aí Jesus lê esse texto que é uma citação de Isaías. E é sobre o Messias, o ungido que viria cumprir a vontade de Deus e que tantos judeus aguardavam. Se você puder, e ler esse capítulo 21 de Isaías, ele é lindo, 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 lindo. Leia, é muito maravilhoso. E você veja bem, e essa promessa, esse texto que trata de uma promessa de que era para os judeus, que eles seriam libertados do pecado, do exílio em que viviam, dá uma esperança muito grande, porque o texto é realmente lindo. E que Deus retornaria a eles para abençoar. E agora, quando Jesus lê isso, quase 700 anos depois, o povo fica imaginando, nossa, ele está lendo uma profecia desses séculos que a gente está aguardando exatamente isso que está escrito aí. Que Deus vai vir abençoar, curar, libertar, perdoar o pecado, restaurar. Nós estamos aguardando exatamente isso. E tudo isso que Jesus lê aí, esse conteúdo desses versos que eu li, dos 17 ao 20, trata do programa divino de Deus para o povo, não só para os judeus, mas para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Vocês vejam que o programa divino, o texto fala de cura, de libertação do pecado e restauração. E aí a gente observa uma coisa interessante. Não tem nada de religioso no texto. Nada, nada. Só fala de libertação, de esperança, de salvação, de graça, de amor e misericórdia. Não fala nada do judaísmo, mas fala para quem pertencia ao judaísmo. Assim é para nós. A mensagem do Evangelho de Jesus não tem nada de ir com a religião, nem com o religioso. É uma mensagem de Deus para o homem, para o coração do homem, para a vida do homem, para as necessidades do homem. E eu quero te perguntar aqui, qual é a sua situação? Sim, qual é a sua situação? Talvez você vai muito bem financeiramente, mas a sua alma não está legal. Ou talvez a sua alma está bem, está tudo legal, mas você não está bem. A sua vida econômica, nos relacionamentos com os seus familiares e tantas outras coisas. Você sabia que Deus tem um programa de restauração e libertação para você? Não só isso era para os judeus desde 700 anos atrás. Desde 700 anos atrás, desde quando eles foram para o cativeiro.
e retornam do cativeiro, eles já fazem um tempão que eles não têm mais profecia, não têm mais palavra de Deus, nem nada. E agora, nesse dia, Jesus vem e lê esse texto do profeta Isaías, que é um cumprimento na pessoa de Jesus. Um programa divino de Deus para os judeus daquele dia. E também não só, porque aquele dia ali Jesus era o Messias para eles, mas Jesus para nós é o Salvador do mundo. Veja que o programa divino, a lista que ele fala de coisas ali, veja, ele diz assim, ó, evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restauração da vista ao cego, pôr em liberdade os oprimidos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Tudo tem a ver com aqueles que sofrem. E quem é que não sofre? Só se não for humano. Não há um humano na Terra. Ele pode ser quem for, ele pode ser o Bill Gates, ele pode ser um dos mais ricos do mundo, bilionário, trilionário. Ele sofre, tem alguma dor, alguma coisa lateja, pulsa no ser humano. Então eu quero dizer para você, saiba, o sofrimento humano toca o coração de Deus. Ele se incomoda. Você está entendendo? E eu quero dizer mais. Não há ninguém na Terra, nunca houve nem haverá ninguém que consiga recuperar o ser humano como Deus. Não há. A medicina faz coisas fantásticas e eu tenho sido objeto de bênção da medicina. E tantas outras coisas a gente vê. A tecnologia traz os confortos maravilhosos para a gente. Tudo bom, mas nada é igual Jesus. É igual o Evangelho de Jesus, que pode de fato meter a mão na alma do homem, porque Deus é o Criador do homem, é o Criador da alma do homem, é o Criador do ser humano. E só Deus, de fato, conhece esse que Ele criou e tem solução para ele. A segunda coisa que a gente vê aqui nesse texto, depois de Jesus apresentar esse programa divino de libertação, de cura, de tanta coisa boa para o homem, Jesus se apresenta como o libertador do programa divino, aquele que vai executar esse programa divino de libertação. Olha o verso 21. Se diz, quando ele acabou de ler o programa, vocês viram no verso 20, que estava todo mundo ligadão nele, aguardando o que ele ia falar. Ele tinha lido o texto, agora ele vai pregar, agora ele vai falar o que ele tem a dizer sobre o que ele leu. No verso 21, então Jesus diz: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Hoje se cumpriu tudo isso que eu li aqui para vocês. Toda essa libertação, essa cura, esse perdão dos pecados, toda essa coisa maravilhosa que está prometida aqui nessa escritura de Isaías de 700 anos atrás, está aqui se cumprindo tudo hoje aqui para vocês. Ou seja, o maior de todos os sonhos dos judeus estavam se realizando ali, na cara deles. Deus prometeu que um dia visitaria o seu povo, e isso estava acontecendo. A profecia de Isaías estava se cumprindo ali, na cara deles. Você imagine que você sonhou com um presente há tanto tempo, e alguém chega e diz: olha, tem uma coisa para dizer para você e tal. Está aqui o seu presente, está aqui o pacote para você. Foi isso que aconteceu. E isso, gente, é a prova de que Deus se incomoda com o sofrimento do ser humano. Jesus, como libertador, é Deus encarnado. É Deus encarnado, é Deus que visita o homem, não é mais profeta, não é mais anjo, não é mais ele só lendo as escrituras e tentando interpretar para o povo, não. Deus desceu do céu, veio aqui para libertar e morrer no nosso lugar. A cruz de Jesus é isso.
É o amor de Deus pelo ser humano que sofre. E ali estava na frente deles Jesus, o Messias que eles tanto aguardavam, anunciando tudo isso. O que vocês sonhavam está se cumprindo. Eu estou aqui para executar esse plano divino. O hoje de Jesus, ou do Messias, na pessoa de Jesus, para aqueles dias lá, quase 2000 anos, que ele falou para os judeus, se repete, esse hoje se repete hoje para mim e para você. Agora, exatamente hoje. Hoje Jesus está querendo te curar, te perdoar, te libertar, te sarar, te dar um presente que você tanto deseja, tanto almeja, tanto sonhou, que você imaginou, puxa, eu estou esperando algo de Deus para a minha vida, eu tenho um sonho de Deus, um desejo de Deus para a minha vida. Através dessa palavra, Jesus está dizendo, hoje eu estou aqui para executar essa promessa, essa palavra, para fazê-la cumprir na sua vida. Você já pensou? Você já pensou? Os judeus ficaram de boca aberta. E você? Você? Sim. A gente vive tantos problemas, tanta dificuldade, e a gente espera tanta intervenção de Deus. E agora, hoje, eu estou anunciando para você que Deus quer intervir, que Deus quer te abençoar. E mais, não era só isso. Jesus estava convidando todos os judeus daqueles seus dias para aderir ao programa do reino de Deus que estava se aproximando, porque Jesus veio anunciar não só esse programa aqui, mas esse programa fazia parte daquilo que era conhecido como o reino de Deus. As pessoas que aderiam, que aceitassem, que abrissem o coração para essa mensagem, participariam de um movimento que se chamaria o reino de Deus. Não só essas pessoas receberiam perdão dos pecados, libertação, mas faria parte de um movimento que seria chamado de o reino de Deus. O grupo daquelas pessoas seria o reino de Deus que Jesus estava inaugurando. No início de Marcos ele diz, o reino de Deus se aproximou, chegou. O evangelho é a boa nova do reino de Deus. Ou seja, saiba, Deus tem mais do que cura, libertação, salvação para você, Ele tem crescimento. Porque a mensagem de Jesus não era só para curar as pessoas que estavam quebradas, cativas, perdoar os pecadores, restaurar, sarar. Mas e daí? Essas pessoas tinham que vir para o reino, dentro do reino, dentro desse movimento, desse grupo que também será conhecido como, vamos dizer, os que pertencem à igreja de Jesus. Que a igreja de Jesus é o reino, é um movimento do reino de Deus na terra. Onde Deus é o rei, é o Senhor, é o soberano. Então ele diz, aqui dentro agora, você vai aprender, você vai crescer, você vai se desenvolver. Você não vai ser só curado, abençoado, restaurado. Agora você imagina as reações daquelas pessoas que estavam ouvindo ali Jesus dizer tudo isso para ela. Hoje se cumpriu essa palavra, essa promessa. Olha o verso 22. Se diz que todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saía dos lábios de Jesus. Todo mundo ficou maravilhado. Glória a Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa, a gente queria Deus. Deus está aí através desse rapaz, desse homem aí, anunciando que hoje isso está se cumprindo, que Ele é o libertador, Ele que vai executar este projeto divino. Todo mundo maravilhado, alegre, feliz. Quem é que não ficaria? Você não está alegre porque eu estou dizendo que Deus tem algo maravilhoso, abençoado, grande para a sua vida? Você não está feliz? Tudo que você sonhou na sua vida, mais desejou, hoje pode acontecer na sua vida. Pode se tornar realidade. Assim estavam eles estavam todo alegres, todo felizes, e glória a Deus, e dando graças por tudo. Mas o verso 22 não terminou, e diz o seguinte, continuando,
Aí eles se perguntaram depois se maravilhar, desse maravilhamento todo. Não é este o filho de José? Peraí, mas esse menino, esse cara, esse rapaz, esse homem que está aqui anunciando isso para a gente não conhece ele? Ele não é o filho de José e Maria? Os judeus não criam que Jesus era o cumprimento das promessas de Deus. Eles não criam nos profetas, mas criam nos rabinos. E a visão que os rabinos têm do Messias é muito diferente da dos profetas. Por exemplo, Isaías 53 fala sobre o servo sofredor, o Messias, aquele que viria. E não um guerreiro militar que os rabinos anunciavam. E que todos, nas várias correntes do judaísmo, acreditavam. Isso era base para todas as correntes. Eles poderiam ter seus problemas em vários outros pontos, mas nessa questão, eles esperavam um Messias, um militar, um guerreiro que viria para libertá-los do Império Romano, destruí-los. E os rabinos ensinavam isso, distorcendo as profecias. E então, quando eles veem Jesus, aquele garotão que cresceu ali em Nazaré, que todo mundo sabe deles, eles dizem, para aí, esse cara está anunciando isso, lendo isso e dizendo que isso cumpriu, mas é ele que vai se cumprir isso, ele que vai executar isso, ele que é o libertador. Tem alguma coisa errada. E por que tem? Porque Jesus é diferente do que eles imaginavam, do Messias que eles estava na cabeça, do Messias que eles estavam aprendendo dos seus rabinos, que era diferente do que ensinavam os profetas. É só você ler Isaías 53. Não tem nada a ver. Jesus é simples. É ali de Nazaré mesmo. Cresceu entre eles mesmo. É humilde. Fala da graça e do amor de Deus para todo mundo. Eles não aceitam. Principalmente quando Jesus lê esse programa divino aqui, e esse programa divino da graça de Deus era para todo mundo, inclusive para os romanos, que estavam capatona ali em cima deles. E eles odiavam, e odiavam, e odiavam. Eles queriam ver os romanos trucidados, mortos. E aí chega esse garotão, se dizendo o Messias, o libertador, executor do programa divino de Deus, essa profecia que a gente estava tanto aguardando. E ele diz que a bênção é para todo mundo. E ele vem com essa cara de humildade, a gente está esperando um guerreiro militar poderoso. Não. Não. Definitivamente não. Graça para os romanos, perdão também para os romanos, não. Cura para os romanos? Não! Eu quero te perguntar para você uma coisa. Você me ouviu que hoje é dia de Deus na sua vida? É agora! É o dia especial. Tudo que você sonhou, Deus está trazendo para você. O seu maior desejo, ele vai se realizar hoje. E você está aí. Estou aguardando. Sabe por que as pessoas não recebem esse presente, esse sonho tão desejado de libertação, de cura, de restauração nas suas vidas de verdade? Por causa do mesmo espírito que havia no povo judeu nos dias de Jesus. O mesmo espírito. E que espírito é esse? Eles odiavam os romanos. E a libertação também era para os romanos. Tem alguém que você odeia, que você quer ver destruído, mas Deus quer salvar, Deus quer abençoar. E aí você acha que só você tem direito dessa graça, que só você pode ser curado, afinal você vai na igreja, você lê a Bíblia, você participa de corrente, você é evangélico. O outro não. Ele é de esquerda, ele é do PT, ele é gay, ele é outra coisa, ele vai em outra religião, em outro lugar. E aí?
Você já parou para pensar que pode ter alguns obstáculos na sua vida impedindo você de receber a bênção de Deus? Eu estou falando de Deus. Eu não estou falando da sua igreja, da sua denominação, do seu grupo. Eu estou falando de Deus. Estou falando do Evangelho de Jesus, que não tem nada a ver com muitas dessas coisas que estão na sua cabeça. Você acha que os judeus poderiam controlar a graça de Deus que estava chegando e se derramando sobre todos? Na terra inteira, até para os romanos? Você acha que você pode controlar a bênção de Deus e que a bênção de Deus não pode ir também para os gays, para quem você não gosta, para quem é de esquerda, para quem sei lá o quê? Não pode ir para os muçulmanos? Não pode ir para uma religião diferente da sua? Não pode ir para aquela pessoa que você não gosta, para alguém na família que você tem problema? E se Deus quer abençoar? E se Deus diz que está disponível também para eles a graça, o perdão, a cura, e daí? Você quer mandar em Deus? Controlar Deus? Muitos líderes evangélicos fazem isso. E o povo acredita que é assim. É mentira, é mentira, é mentira. Sabe qual é o problema? Não é este o filho de José? Diziam os judeus nos dias de Jesus. Depois dele anunciar a bênção, a promessa, o cumprimento, aquele pacotaço maravilhoso de tanta coisa boa, tudo que eles precisavam. Mas agora, não é este o filho de José? A gente conhece aqui de casa, é muito humilde, muito simples, muito puro, muito santinho. A gente não quer, a gente quer um guerreiro, a gente quer um militar, a gente quer alguém que vem para guerrear, para matar, para destruir. Esse seria o nosso rei. O que tem dessa ideologia encharcada no meio religioso, no país nosso, no Brasil e no mundo, não está escrito. E por isso muitos não recebem mais cura, mais bênção de Deus. É isso que eu estou dizendo para você. É isso mesmo que você me ouviu. O texto continua. E diz que Jesus se adianta com um provérbio deles mesmo. Olha só o verso 23. Disse Jesus para eles, após eles dizerem, não é este o filho de José? Sem dúvida, vocês me citariam este provérbio. Ou seja, Jesus falou, vocês poderiam até estar dizendo, pensando aí no coração, na mente de vocês, esse provérbio. Médico, cura a ti mesmo. É um provérbio interessante. Tudo que ouvimos ter-se-á dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na sua terra. Ou seja, a gente ouviu que você já tinha feito muita coisa, muito milagre em Cafarnaum. Você não vai fazer aqui também? Ou essa filosofia do médico cura médico vai funcionar aqui? Você vai fazer isso? Jesus sabia o que estava na cabeça deles. E o que Jesus queria dizer com esse provérbio? Que eles queriam tanto a volta de Deus. E Deus estava ali na pessoa de Jesus. Mostrando para eles o programa divino de restauração e de libertação. Deus se encarnou na pessoa de Jesus, mostrando a cara para eles ali, olha. A cor, o cheiro, podia tocar, podia pegar. Ser íntimo deles. Se revela a eles, ali naquele dia. Mas eles rejeitam. Por quê? Não é este o filho de José e Maria? Não é? Como seria Deus? Deus viria com essa cara? Como você espera Deus? É com aquele campanhista poderoso, é naquela igrejona grande, confortável. Como você espera Deus? Pense um pouquinho. Tem milhões no mundo assim, que querem tanto Deus, 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 eu quero Deus, busca Deus todo dia na igreja, pegando Deus e Deus e Deus para lá, Deus para cá. Aí de repente Deus aparece, mas eles rejeitam o jeito que Deus aparece. E como Deus aparece. E a mensagem que Deus fala, eles não aceitam. Isso pode estar acontecendo com você, você pode estar sofrendo sem necessidade nenhuma. Deus quer te curar, te abençoar. Mas você é o grande obstáculo. O grande obstáculo. E isso que Jesus
Fala para eles, médico, cura-te mesmo, vocês poderiam estar falando, vocês poderiam estar dizendo, vem, faça milagre aqui, começando a questionar e provocar Jesus. Tudo isso que estava acontecendo ali era uma repetição na história daquele povo judeu. Triste. Eles queriam tanto Deus. Deus aparece, eles rejeitam. E aí o que acontece? Para explicar para eles, para os judeus, o que estava acontecendo ali, eles rejeitando aquele programa divino, e o Messias, o seu libertador, o executor desse programa, Jesus vai fazer duas coisas. Vai deixar eles de cara a cara com eles no espelho da verdade. Olha o verso 24. Jesus prosseguiu, depois de um possível provérbio que estava na cabecinha deles. De fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria casa. Agora Jesus vem e vai às vias de fato. De fato. Jesus diz, nenhum profeta é recebido na sua própria casa. Jesus era judeu, estava aparecendo ali para eles judeu. O povo dele. Era isso que estava acontecendo naquele momento com Jesus, sendo rejeitado por ser conhecido deles. E isso não era novo. Aconteceu com os profetas enviados nos antepassados, lá atrás, nas histórias do Antigo Testamento. Você lembra? É o que Jesus vai mostrar para eles. Verso 25 e 27, Jesus. Não era fácil, viu, gente? Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias. Muitas viúvas tinha Israel no tempo do profeta Elias. Quando o céu se fechou, por 3 anos e 6 meses. Vocês lembram dessa história? Está lá no livro de Reis. Não teve chuva, secou 3 anos e meio. Você já pensou? Se isso acontecer com a gente aqui no Brasil, a gente morre. Reinando grande fome e seca em toda a terra. E a nenhuma das viúvas foi Elias enviado, as viúvas de Israel, nenhuma ele foi enviado. Ele foi enviado senão a viúva de Serepta de Sidom. As viúvas em Israel, tudo passando fome, sede e sofrendo. E sabe para onde que o profeta Elias vai? Fora do país. E Jesus continua. Verso 27. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu. Agora ele cita outro profeta. Estava muita gente leprosa lá nos dias desse profeta. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. O Ciro. E aí? No passado, Deus estava socorrendo pessoas fora do mundo de Israel. Olha só, o povo de Deus. E Deus não socorria o povo seu, socorria os outros de fora. No tempo desses profetas, os mais beneficiados, nos dias de Elias e Eliseus, não era o povo de Israel, o chamado povo de Deus, o povo que tinha as escrituras, o povo que falava de Deus, mas os outros, os pagãos, os ímpios, povos que muitas vezes escravizavam eles, os judeus. E isso estava se repetindo mais uma vez ali nos dias de Jesus, que também é um profeta, que veio para eles, trazendo um programa do céu. Agora não é qualquer mensagenzinha de Moisés, não é Elias nem Eliseu, é o próprio Deus encarnado. E sabe o que acontece? Eles rejeitam. E sabe quem vai ser beneficiado? Os povos gentios seriam abençoados com o evangelho de Jesus. Enquanto isso, até hoje, os judeus continuam esperando o Messias. Uma observaçãozinha aqui. Às vezes parece, mesmo que o povo menos abençoado da terra hoje, é o povo que se diz de Deus? Não. É o povo que parece que menos abençoado, é o povo que se diz povo de Deus. Por que eu digo isso? Dê uma olhada. O que é que você vê? Gente correndo para cá e para lá, atrás da bênção, atrás de cura, de prosperidade, fazendo corrente, fazendo campanha, fazendo sacrifício. O que isso significa? Que esse povo
Parece que não é curado, parece que não é abençoado, parece que não tem coisas boas na sua vida, parece que não prospera. Porque se está correndo atrás, é porque não é abençoado. E mais, esse povo parece que nunca passa dessa fase. Eu conheço há 40 anos o mundo evangélico e esse povo sempre atrás de corrente das bênçãos de Deus. Sempre. Isso por acaso está acontecendo com você? Você é da igreja tal, é de Deus, carrega a Bíblia, mas o que você tem visto de verdade é os outros prosperando, é os outros sendo curados. Os outros que não vão no culto, à igreja, que não carrega a Bíblia como você. E você está aí na maior dor de cotovelo. Na maior dor de cotovelo. E aí, Deus? O que eu faço, Deus? Sabe o que tem que acontecer? Eu vou dizer para você. Sabe o que tem que acontecer? Prepare-se aí. Primeiro, as bênçãos de Deus é que tem que correr atrás de você. Você sabia disso? Você já ouviu isso? Você já leu isso na Bíblia? Que as bênçãos têm que correr atrás de você e não você atrás das bênçãos, indo aí atrás de corrente, campanha, toda sexta, toda quinta, toda segunda, toda terça, prosperidade, e isso e aquilo. E aí? Não te ensinaram você que as bênçãos de Deus é que tem que correr atrás de você? E olha, isso desde o Antigo Testamento, e serve para essa moçada aí que gosta do Antigo Testamento. Vou levar você lá, Deuteronômio, capítulo 28, do verso 1 ao 3. Você pode ler inteiro aí na sua casa. Vamos lá, verso 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, Deus dizendo para o povo de Israel, logo após receber a lei de Moisés, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se vocês ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E ele vai dar uma lista aqui no capítulo 28, bênção no ventre, bênção na cidade, bênção da terra, bênção onde você entrar, bênção que você sair, tudo quanto é coisa que você imaginava naqueles dias que o povo precisava de bênção, iria acontecer na vida deles. Iria acontecer na vida deles. Deuteronômio 28, 1, 3. É Deus dizendo para o povo judeu lá atrás os israelitas. As bênçãos de Deus é que tem que correr atrás do povo de Deus. Lembra que Jesus, dizendo uma palavra, já como o bom pastor disse que o ladrão vem matar, roubar e destruir. Ele diz, mas eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. E o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Pode acontecer o que for na minha vida, tudo é bênção de Deus. Eu fico em paz. Mas o que a gente vê? Desespero, corrente, campanha, busca da bênção, busca da cura, da prosperidade, de tanta coisa. Eu não corro atrás de nada. As bênçãos correm atrás de mim. Tá bom? Eu vou correr aqui também para não ficar muito tarde aqui que o tempo está correndo aqui para mim. Segunda coisa que você precisa saber, que na chegada ao Evangelho, quando você chega para o Evangelho de Jesus, tem que haver libertação real. Os demônios, os vícios, muita porcaria da sua vida tem que ir embora, tem que haver libertação mesmo, libertação real, não mascarada, entendeu? Expulsa um demônio, uma coisinha, parei de fumar, mas continua mentindo pra caramba, fazendo um monte de outras coisas que o Evangelho não concorda. Então, quando você chega para o Evangelho, tem que haver libertação real, e que pode ser gradual. Aí depois tem que vir o crescimento espiritual, a maturidade. Saiba disso. A vinda de Jesus, a vinda do Messias, naquele dia, 2000 anos atrás, nesse texto que eu li para vocês aí de Lucas, era para ser um salto quântico espiritual na vida dos judeus.
mas eles rejeitam. Por isso, passa 2000 anos, quase 2000 anos. Apanham, apanham, apanham. Pode ler a história aí. É agora, nos últimos 40, 50 anos, que os judeus têm tido prosperidade e paz. Mas esses mais de 1900 anos só foi cacete, sofrimento, dor. Tudo por causa disso. Não é este o filho de José? Talvez você esteja aí correndo atrás das bênçãos. Pare já com isso. Pare já com isso. O seu problema é falta de crescimento espiritual e de maturidade espiritual. Primeiro, meu querido, entregue sua vida a Jesus de verdade. A Jesus, a Cristo, e não a igreja, e não a homens, e não a denominação, e não a religião. Entregue sua vida para Jesus de verdade. Caia de joelhos aí, peça perdão dos seus pecados e diz: Jesus, aqui está a minha vida. Segunda coisa, pegue o Novo Testamento, os evangelhos e as cartas aí e devore de cabo a rabo. Tudo. Leia para valer. Não fique aí dependendo de pastor, de igreja, de livro, de seminarista, de exegetas. Não fique dependendo. Leia. Peça entendimento ao Espírito Santo. E você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Eu quero partir para o final aqui perguntando para você o seguinte: por acaso você acha mesmo que esse povo que está aí, todo esse povo aí correndo para lá e para cá atrás de bênção, que se diz povo de Deus, cristão, que se tivesse realmente sido liberto e crescido de verdade espiritualmente, estariam ainda correndo atrás das bênçãos de Deus? Eu digo para você, nem na maioria desses lugares aí eles estariam indo mais. Nesses templos, ouvindo esses pastores. Não, não, não mais. Eu quero terminar. Verso 28 e 30. Aliás, desculpa. 28 e 30. Lucas, verso 28 e 30. É isso mesmo, está correto. Todos na sinagoga, depois que Jesus citou essa questão de Elias e Eliseu, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Porque Jesus mostrou para eles a verdade. Que Deus era para eles, a bênção era para eles, mas eles sempre perdiam. Os outros é que recebiam a bênção. E levantando-se, todo mundo lá, expulsou Jesus, expulsaram da cidade e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificado, para de lá precipitarem abaixo. Queria empurrar, matar, jogar, destruir Jesus. Jesus, porém, passando por entre eles, se retirou. Os judeus ficaram furiosos com o fato de Jesus ter citado o que aconteceu com os antepassados deles nos dias do profeta Elias e Eliseu. E por isso eles querem matar Jesus. Tudo porque Jesus revela quem eles realmente eram. Incrédulos, que na verdade não recebia os homens de Deus, os profetas de Deus. E naquele dia eles estavam rejeitando o próprio Deus na pessoa de Jesus. O Evangelho desmascara a nossa história de que a gente é povo de Deus. Na verdade, nós somos incrédulos. Nós somos incrédulos. A gente quer um Deus feito à nossa imagem e semelhança. Aí a gente concorda. Se for assim, eu vou. Muitos de vocês aí estão dizendo assim: esse Deus que você está falando, eu quero nem saber, cara. O problema é seu, não é meu. O problema é seu, não é meu. A religião serve bem com os seus rabinos, seus gurus, seus ritos, seu pedigree religioso, seus sacrifícios, suas correntes. Com Jesus não é assim. Com Jesus não é assim. Eles querem destruir Jesus, assim como hoje muita gente quer destruir o Evangelho da graça de Deus. Tudo porque o Evangelho é simples, é verdade, é humilde, é puro. Eles querem outras coisas. Eles querem a guerra, a violência, a campanha, a corrente. Querem os guerreiros do Antigo Testamento. Jesus se retira, vai embora, e eles perdem a oportunidade e vão sofrer por quase os 2 milênios, os milênios que virão,
E se você quer saber, é só ler a história dos judeus, depois de Jesus para cá. Que tipo de Jesus você tem na sua cabeça? Você aceita o que Jesus realmente tem para você? Você aceita de fato o Evangelho? Ou você diz, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo? Você dá razão a Deus? Ou você quer dar razão ao seu pastor, à sua denominação religiosa? Tem que ser do seu jeito. Por isso você vai nesse lugar aí. Porque é do seu jeito. Pense bem. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir para esses que têm ouvido essa palavra até aqui, até o final, que o Senhor, através do Espírito Santo, abra a mente e os corações para a verdade pura e simples do Evangelho de Jesus. Amém. Deus abençoe você e logo mais a gente volta com mais um Jesus, a sua única solução. Amém? Deus abençoe.